Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. O tema de hoje é polinômios. Então uma pergunta, qual o valor numérico de um polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x menos 8 quando x for igual a menos 3? Um aspecto importante, quando a gente for resolvendo esse polinômio, eu vou destacar alguns assuntos importantes relacionados à matemática básica. Então, quando a gente acha um valor numérico de um polinômio, que esse é o primeiro exemplo que a gente está fazendo aqui dentro da nossa sessão que fala especificamente de álgebra, é importante a gente pensar nos aspectos relacionados à matemática básica. Então, vou resolver. O meu polinômio de análise é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x menos 8. O x de análise é menos 3. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um parênteses no lugar do x para aumentar o poder da nossa visualização do nosso polinômio. Então, observem que no lugar do x eu estou colocando um parênteses. Então, fica 5, o parênteses, menos 8. Por que eu fiz isso? Porque a primeira coisa importante que a gente tem que notar quando a gente está analisando um polinômio numericamente é colocar no lugar do x o valor que eu quero analisar, que nesse caso é menos 3. Então, no lugar do x aqui que está elevado ao cubo, eu vou colocar o meu valor então que é menos 3. Então, eu vou colocar aqui, menos 3. O meu x elevado ao quadrado, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o menos 3 no lugar do x. 5 vezes o meu valor numérico aqui também vai ser menos 3. Ótimo! O primeiro passo que a gente fez então foi o seguinte: pegamos o valor do x e colocamos o menos 3. Agora a gente vai resolver só as potências. Então vamos pensar o seguinte: 2 vezes menos 3 ao cubo. O que significa uma potência? Menos 3 ao cubo, eu tenho que multiplicar o menos 3, que é a minha base, por ele mesmo, 3 vezes. Então fica menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é o menos 27. Outra coisa importante sobre matemática básica. Se eu tenho a minha base negativa e o meu expoente for ímpar, a minha resposta sempre vai ser um valor negativo. Foi o que aconteceu, não é, pessoal? Menos 3 era um valor negativo, como a minha potência é ímpar, então minha resposta final, menos 27. Mais 3 vezes, vamos analisar, pessoal, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é 9. Aqui outra coisa importante sobre matemática básica. Se a minha base da minha potência for negativa e o expoente for par, a minha resposta depois de efetuar essa operação vai ser um valor positivo. Foi o que aconteceu com nós aqui, né? Então, menos 3, como o 2 é par, então menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. Mais 5 vezes o menos 3 menos o 8. Fizemos todas as potências, agora vamos resolver todos os produtos, todas as multiplicações. Então fica 2 vezes menos 27. Aqui vale a regrinha de sinal, pessoal. Mais com menos é menos. Então fica menos o 54. Mais 3 vezes 9. Mais com mais. 3 vezes 9 é 27. 27 positivo, porque aqui o menos 3 ele ficou ao quadrado, então ficou 9 positivo, 3 vezes 9, 27. Mais com menos, 5 vezes menos 3, menos o 15. E para nós o menos 8, que é aquele que ficou lá no final, ok? Bom, uma coisa importante, agora eu vou juntar os valores negativos, então eu tenho o menos 54, o menos 15 e o menos 8. Lembrando que as regrinhas de sinal, mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais com menos, essas regrinhas só valem para multiplicação e divisão. Então, como eu não tenho multiplicação e divisão nessa última linha, é interessante pensar em dívida e pagamento. Então, eu estou devendo 54, depois eu fico devendo 15 e depois fico devendo menos 8. Então, no final, eu vou ficar devendo menos 77. Então observem que eu juntei os valores negativos. Eu tinha menos 54, depois menos 15 e depois o menos 8. E o valor positivo que eu tenho é apenas o mais 27, que eu vou copiar aqui novamente.
Então, o nosso último passo, estou devendo 77 e pago 27. Então, eu ainda fico devendo menos 50. Menos 50 é o valor numérico deste polinômio quando o x for igual a menos 3. Interessante de resolver um exercício desse, de um exemplo desse, é que quando a gente vai achar o valor numérico de um polinômio, como no nosso caso aqui, menos 50, é interessante a gente já ir retomando alguns aspectos relacionados à matemática básica que fazem toda a diferença na hora de resolver um polinômio numericamente, como a gente acabou de fazer aqui com esse exemplo. Ok, pessoal? Fica aquele abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos que vai falar especificamente sobre álgebra e sobre alguns assuntos relacionados a cálculos algébricos tão importantes para se resolver vários problemas que envolvem a matemática. Fica aquele abraço e até mais!